Irmão, mais uma vez estamos aqui, queremos saudar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nessa oportunidade. Oramos, liberando Deus e eterno Pai. Queremos, meu Deus, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, Deus da glória. Por mais um dia, ó Deus, estar, ó Deus, aqui presente, ó Deus, a Ti, para falar da Tua palavra. Ó Deus, para que nós venhamos, ó Deus, colocar em nossos corações a Tua mensagem. Deus amado, Deus santo, Deus forte, Deus poderoso. Pega, ó Deus, o primeiro e último lugar, ó Deus, dessa reunião nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus nós te oramos e pela fé nós te agradecemos. Amém. Irmão, nessa oportunidade nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, né? Hoje, domingo de Páscoa, e a gente vai falar dessa passagem, né? E o que representa para as nossas vidas, né? Nós extraímos, né, da vinda do Senhor Jesus, dessa passagem. Nós estamos aqui com o nosso diácono Francisco, né? Quero saudar ele na paz do Senhor Jesus, saudando toda a igreja também, e nessa oportunidade nós já estamos passando para ele trazer seu ponto. Cumprimento a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Falamos hoje da Páscoa, nesse dia tão maravilhoso para o povo de Deus, a qual, nesse tempo que a gente está vivendo uma Páscoa diferente, estamos reunidos em nossas casas, mas mesmo assim nós temos um contato, um elo com Deus, e através da mídia e da rede social a gente está transmitindo para você, irmão, amigo, ouvinte, a questão da Páscoa do Cristo Jesus. A origem da Páscoa, ela se deu em tempos do Egito, na época de Israel, estava preso ao Egito, e foi dada uma promessa ao povo de Israel a ser liberto de Faraó, do rei do Egito. E essa liberdade estava sendo custada a um preço, porque o povo de Israel era escravizado pelo rei do Egito, pelo Faraó do Egito. Então, quando Deus prometeu ao seu povo que os libertar, partiu-se daí então a grande magia, posso dizer assim, da liberdade do povo de Deus. E estava, já quase na hora de Israel partir. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha feito essa promessa. E Deus enviou a Egito grandes pragas para que viesse libertar o povo de Israel. Aquela nação estava escravizando o povo de Israel. E Deus permitiu pragas daquela época para que Israel fosse liberto. Mas Faraó, ele não permitiu. Em uma só noite, uma das pragas maiores, que foi a morte dos primogênitos, que levou a morrer todos os primogênitos, menos o do povo de Israel, mas de todo o povo egito, morreu os primogênitos. Quando o filho de Faraó morreu, aí sim ele libertou o povo do Egito, dando a liberdade do povo de Israel. Quando isso aconteceu, o anjo da morte passou sobre o Egito, aí sim, os israelitas assaram e sacrificaram um cordeiro e fizeram pães sem fermento, porque não tinham tempo para fazer essa massa levedar. Então todos comeram com pressa, porque estavam se preparando para partir. Deus tinha avisado que precisava estar pronto, porque tinha que ser rápido a passagem, a saída. Ainda nessa noite serias livres, ou seja, naquele momento que a praga veio sobre os primogênitos de Israel, sobre os primogênitos do Egito, os israelitas tinham que sair. Quando Faraó se viu nessa situação, libertou o povo do Egito, sem uma única batalha. Simplesmente foi o julgamento para o Egito
que Deus fez. Aí veio a salvação do povo de Deus para livrar desse dia, né? Deus instituiu a festa assim da Páscoa, ou seja, a passagem. Fez-se assim então a passagem, o momento da Páscoa. Foi celebrado a Páscoa, a libertação, a passagem da escravidão para a libertação. Todos nós sabemos que fomos escravizados, meus queridos, pelo pecado. E precisamos ser libertos deste mal que nos afasta de Deus. E Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas a nós ofereceu um escape, que é Cristo. Foi Jesus Cristo o escape, o nosso Cordeiro Pascual. Os israelitas sacrificaram um cordeiro, mas Deus sacrificou por nós o seu Filho, Cristo Jesus. Agora, quem crê em Jesus como seu Salvador está livre da condenação. Aquele que crê, que confessa, que segue a Cristo está livre da condenação. Aquele que permanece fiel na busca dessa libertação. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama. Esse Cordeiro Cristo que derramou o seu sangue por mim e por você. Protegendo assim a nossa vida. Todos nós agora podemos fazer parte do povo de Deus e viver essa liberdade que Cristo deu na cruz do Calvário. Essa passagem, essa libertação da escravidão do pecado, nos dando o direito de ceiarmos com Ele nos céus. E por isso que continuamos a celebrar a Páscoa com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o pecado do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da nossa salvação. Nós podemos ver, meu querido, amado irmão, ouvinte, que Deus, Ele deu o seu Filho para fazermos esse contato que nós tínhamos perdido devido ao pecado. Cristo nos trouxe a libertação, a salvação. Eu quero aqui desde já desejar um domingo, término de domingo de Páscoa a todos vocês, familiares. Olhe para Cristo. Veja que Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o Cordeiro verdadeiro que nos trouxe a libertação do pecado, a libertação de coisas que nos prendia e nos distanciava de Deus. Cristo nos trouxe essa libertação. Eu desde já agradeço a minha oportunidade, passo a responsabilidade para o Senhor. O Senhor dá uma leitura bíblica aí para a gente encerrar esse momento falando sobre a Páscoa nesse domingo tão maravilhoso. Amém. Não, mais uma vez, salve na paz do Senhor. E aí, o primeiro ponto, digamos assim, que o nosso amado aqui explicou muito bem, como surgiu e como o israelita, o povo de Deus, ele participava da ceia, da Páscoa, como eles se reuniam para que viesse fazer este momento glorioso na presença de Deus. Então, e Jesus agora ele veio e nós damos continuidade à Páscoa, damos continuidade ao trabalho que o próprio Jesus, quando ele falou para os seus discípulos, que ia, e que nós continuássemos fazendo o trabalho da Páscoa, relembrando a sua morte e a sua ressurreição, esse dia que era para que a gente ficasse relembrando sempre, e nós damos continuidade. E quero ler um texto aqui para nós meditarmos melhor nessa passagem que eu quero explicar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Eu vou ler aqui o verso 1 e o verso 2. Depois a gente pulamos para o verso 26, do mesmo capítulo. Capítulo 26,
de Mateus, diz assim, verso 1 e verso 2. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus, ele aqui apresentou para os seus discípulos, depois de alguns discursos que ele teve, de algumas pregações, de alguns momentos de cura, de libertação no meio da humanidade, ele agora chega para os seus discípulos e fala para os discípulos, né, que no verso 2, capítulo 6, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então ele aqui explicando para os seus discípulos que a vinda, né, e a vinda sobre ele da morte e a ressurreição já estava perto, já estava chegando. Então Jesus, ele continua fazendo seus milagres, depois que ele fala para os seus discípulos que daqui a 2 dias ele ia ser entregue, né, na mão do homem para que se fosse julgado. E ele faz alguns milagres ainda. A gente vê o milagre daquela mulher do vaso de alabastro, né, que é no mesmo capítulo. Faz um milagre. E Jesus, quando a mulher estava banhando ele com aquele perfume, chega o seu discípulo e fala para ela não fazer aquilo que era um estrago. E o Jesus, ele diz: deixais ela fazer, porque ela estava preparando o corpo dele para o sepulcro, para o enterro, né? Então, Jesus no verso 26, irmãos, para que nós venhamos entender mais sobre a Páscoa, sobre o dia, né, a morte de Jesus, a sua ressurreição, e aquilo que ele tem deixado para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que dá continuidade à jornada, o caminho que ele tem nos ensinado desde o princípio, desde o dia da Páscoa aqui que Jesus, nosso amado aqui, explicou. Desde aquele dia ele vinha fazer o dia da Páscoa e celebrando o dia da Páscoa. E aqui na última Páscoa de Jesus Cristo, ele também deixa um grande exemplo no verso 26. Ele diz assim, para nós entendermos: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vinde, até que o dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui era a última Páscoa de Jesus aqui na terra, junto com os discípulos, e ele preparou essa Páscoa para a sua despedida com seus discípulos. Assim como foi lá no início da saída do povo do Egito, a preparação da Páscoa, ele levando o seu povo, tirando da escravidão, fazendo a Páscoa e saindo para uma cidade prometida. Agora também ele deixa para nós o último dia que ele ia servir a Páscoa aqui na terra. E depois, ele disse que depois ele ia nos servir no céu, e nós viemos dar continuidade a essa Páscoa nesse dia. Dia de ressurreição e dia de nós lembrarmos mais de Cristo. E aqui eu deixo a minha pergunta, o meu questionamento para você, né? E a cruz de Cristo significa para você o quê? O que significa a cruz de Cristo para você, na sua vida, né? Uma meditação, né? Qual significado ela tem para a sua vida? Qual significado ela tem para nós, a cruz de Cristo? Já que a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então nós temos algumas passagens que a cruz de Cristo ela representa na nossa vida algo especial, que é a sua morte, a sua ressurreição.
quando Jesus ele dá esse discurso aqui na última Páscoa, no último dia, para os seus discípulos. Então agora começa uma perseguição. Jesus diz, né, na Páscoa, que há um traidor entre eles. Nós sabemos que Judas traiu Jesus e entregou para que fosse julgado, né, para que cumprisse aquilo que Jesus tinha falado, né, que ele ia ser entregue, né, nas mãos dos soldados e seria crucificado para a remissão dos pecados, nossos pecados, da qual Jesus não tinha nenhum pecado, e sim ele veio tirar o pecado do mundo. Isso é uma representação da cruz de Cristo na nossa vida. Então, se você não tem pensado, não tem analisado, não tem caído dessa ficha, então faça uma pergunta para você mesmo: o que representa a cruz de Cristo na sua vida? O que representa a cruz de Cristo na nossa vida, né? Que nós, nos últimos dias, nós estamos precisando dessa reflexão nas nossas vidas. Nós estamos precisando que nós paramos, deixamos tudo e paramos nesse momento para fazer respectiva na nossa vida o que a cruz de Cristo, o que foi que Cristo ele fez na nossa vida, né? Qual é o projeto que Deus ele tem através de seu Filho Jesus Cristo, ter levado ele à cruz para a nossa vida. Então é representação, né? E tem várias representações da cruz de Cristo na nossa vida. E eu quero ler aqui um texto que eu fiz uma escrita para uma meditação, né, desse dia, desse domingo de Páscoa para a nossa vida, a representação da cruz de Cristo. Jesus morreu no Calvário para libertar a nossa família, para libertar a nossa vida, para libertar a humanidade. E às vezes a humanidade ela não dá crédito nem credibilidade às coisas de Deus, né? Então, por isso nós estamos aqui nessa noite trazendo um pouco, né, da passagem de Cristo, o último dia que ele fez com seus discípulos aquele banquete, né? E ele se preparando naquele dia para que ele fosse entregue por amor de cada um de nós, né? Nesse dia Jesus estava aqui se preparando com seus discípulos num banquete da Páscoa, né? E serviu o pão, o vinho para os discípulos e deu continuidade à caminhada e deixou para nós dar continuidade também à Páscoa e a relembrar aquele momento da sua ressurreição, da sua morte, né, na cruz do Calvário, por amor da humanidade, por amor da nossa vida, por amor de nós, de cada um de nós, das nossas famílias, amém? Então deixei uma reflexão: a cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem um grande significado para nós, pois foi nela que Jesus Cristo foi cravado, e nela jorrou o seu sangue, que nos lavou e nos curou e nos purificou, e redimiu de todos os nossos pecados, né? Então eu deixo para a nossa meditação a cruz de Cristo, que ela representa na nossa vida, e nós precisamos meditar ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus e orar mais uma vez, né? Pedir nosso diácono orar, fazer oração para concluir essa palavra nessa noite, amém? Que a Páscoa, essa celebração da Santa Ceia, o vinho, o sangue de Cristo, o pão, o seu corpo, e a cruz significa esse ato milagroso da salvação. Senhor nosso Deus, Pai Criador, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos para te louvar e te agradecer. Abençoa os ouvintes, meu Senhor, abençoa a tua igreja aqui nessa terra. Prepara, Senhor Jesus Cristo, para os últimos momentos, para o arrebatamento, ó Deus, da tua noiva. Assim pedimos a tua graça hoje e sempre. Amém.